Não, depois. Palavras não? Não, não, pode não. Começa agora. Já comecei a gravar. Vamos lá, pessoal. Então, olha, nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, capítulo 2, né? Do livro de vocês, volume 4, circunferência e círculo. Então, iniciamos na aula passada e vamos dar continuidade agora nessa aula. Esse conteúdo ele se encontra aí no livro de vocês, entre as páginas 19 e 29, tá bom? Então, paramos. Qual foi essa página mesmo que vocês falaram? Essa aqui? Olha, me dá aqui, Júlia, rapidinho. Rapidinho. Olha, para que vocês fiquem ligados com relação a isso. Aí eu parei realmente, eu me lembro que eu parei na página 20, agora seria a 21. Sendo que a 21 é vamos verificar sua compreensão. Então, essas atividades, elas são parecidas com o que já foi feito. Então, eu deixei para que vocês fizessem. Então, toda vez que pular alguma página, saibam que aquela página que foi pulada é porque vai ser para casa, tá certo? Então, a página 21, no final eu vou dizer, no final eu digo as páginas de casa, mas a página que nós iremos agora é a página 22. Eu não coloquei na última aula 21, por quê? Porque eu já sabia que eu tinha passado um monte para vocês. Então, se eu colocasse mais a 21, ia ficar mais coisas ainda. Então, eu preferi deixar nessa aula, tá bom? Então, vejam só, nós vimos já na aula passada o que era um círculo, que o círculo ele envolve o contorno e a região interna. Então, quando se quer calcular, preste atenção, é uma fórmula, tá? Quando se quer calcular a área de um círculo, é π vezes r ao quadrado. Π é uma letra grega de aproximadamente 3,14. E r é o quê? É o raio. Então, toda vez que vocês quiserem encontrar, que a questão pedir para encontrar a área de um círculo, vocês têm que encontrar através da fórmula π vezes r ao quadrado. Onde, primeiramente, tem que encontrar quem é essa potência. Vamos dizer que o raio fosse 2. Então, vocês fariam o seguinte: A de área... Professora, Oi? professora, eu acho que eu só critico esse livro que no momento ele não mostra, por exemplo, a fórmula para a gente fazer um determinado cálculo. Vê só, vê se é isso que eu entendi. Tu falou que não gosta muito de fórmula, é isso? Não, o livro não mostra as fórmulas que a gente tem que fazer. Deixa eu ver, disse, mostra, vai mostrar. Vai mostrar. Eu vi agora aqui, vai mostrar sim. E ele passa o negócio antes de a gente mostrar. Impressionante. Ele mostra. Ó, aquela que a gente viu na aula passada, que tu já ia anotando, tu lembra? Aí eu disse, não tem. Tu lembra que tem no livro? Que é do comprimento da circunferência? Sim. Pronto, ele mostra, entendeu? Sendo que, sabe como é que esse livro ele faz? Ele faz você fazer várias atividades para no final ele mostrar. Por isso que eu já estou dizendo a vocês aqui no início qual é a fórmula, que é π vezes r ao quadrado. Porque a gente vai ver que lá no final é que ele vai dizer qual é a fórmula, porque ele faz vocês. Aí, professora, para eu descobrir o comprimento de um círculo é π vezes raio ao quadrado, no caso. Π vezes raio ao quadrado, não, isso aí não é o comprimento, não. Cuidado para não confundirem, viu? Tem a forma do comprimento da circunferência e tem a forma da área do círculo. O comprimento da circunferência, que também podemos chamar de perímetro da circunferência, tem duas formas. Uma quando a questão dá o diâmetro, que no caso fica o quê? Diâmetro vezes o π, tá certo? Que a gente costuma dizer que é πdão, a gente pode falar assim, que é o π vezes o d, tá certo? Então, a π vezes d vezes π é a mesma coisa, tá certo? Onde π é 3,14. Então, se a questão der o valor do diâmetro, só é vocês multiplicarem diâmetro vezes 3,14. Mas se a questão der o raio, se a questão der o raio, vocês vão multiplicar o raio vezes 2, depois vezes 3,14. A diferença é que quando dá o raio, tem que multiplicar ainda por 2, tá certo? Então, isso quando é o comprimento da circunferência. Agora, quando é a área do círculo, a fórmula é π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. Onde π é, no caso, 3,14 e o r é o raio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É o raio. Vamos dizer que o raio fosse 2. Então, ficaria o quê? 12 elevado ao quadrado. Então, 12 elevado ao quadrado, 4. Aí multiplicaria 4 vezes 3,14
encontraria aí a área. E a diferença também é que quando estamos calculando área, a unidade de medida fica elevada ao quadrado, já no comprimento não, certo? Então, ó, maracatu é uma dança folclórica típica do estado de Pernambuco. Nessa dança existem cerca de 50 personagens. Alguns deles são o rei e a rainha, os escravos e os batuqueiros. Próximo ao carnaval, os grupos de maracatu fazem apresentações pelas cidades. Pessoal, se caso vocês não estiverem enxergando a parte de baixo, o pessoal aqui consegue, mas às vezes o pessoal que está online termina cortando. Falem, porque aí eu dou um jeitinho para vocês enxergarem, tá certo? Então, ó, o organizador de uma apresentação de maracatu fez uma estimativa da quantidade de pessoas que poderiam assistir ao espetáculo, realizado na Praça Central, que tem formato retangular e dimensões de 25 metros de largura e 30 metros de comprimento. Preste bastante atenção com relação à área do círculo, porque mais adiante nós iremos ver a área da coroa circular e iremos precisar da área do círculo, certo? Então, primeira questão. Sabendo que a capacidade de público para esse evento é de 3 pessoas por metro quadrado, quantas pessoas, no máximo, poderiam assistir à apresentação na Praça Central? Então, aí, nesse caso, como a Praça Central ela tem um formato retangular, sabemos que para calcular a área de retângulo é base vezes altura. Ou, podemos dizer também, comprimento vezes largura. Então, aí, a área do retângulo será 25 vezes 30. Vejam que esse 25 está no texto, tá? E o 30 também, aqui, ó. 25 no texto e o 30 também. Então, no caso, a área do retângulo, 25 vezes 30, que dá 750 metros quadrados. Sendo que a questão diz que a cada metro quadrado cabem 3 pessoas. Então, para saber quantas pessoas cabem, então nós fazemos o quê? 3 vezes 750, que dá 2.250. Alguma dúvida? Então, ó, 2.250 pessoas podem assistir à apresentação. Segunda questão. A prefeitura da cidade decidiu mudar o local da apresentação dos grupos de maracatu para o Centro de Exposições Culturais. O novo local destinado ao evento possui formato circular. Observe na figura ao lado o croquis que os organizadores elaboraram para comparar os dois espaços destinados ao evento e estabelecer a nova capacidade de público. Converse com seu professor e seus colegas qual dos dois espaços comporta o maior público, a Praça Central ou o Centro de Exposições Culturais. Então, olha, o recinto de exposições culturais comporta um público menor que a Praça Central, tá certo? Então, vejam que nesse caso aí, é fácil perceber. Olhem por essa imagem. A Praça Central, ela pega todo esse quadrado aí, né? E olha a exposição, tá certo? O Centro de Exposições Culturais. Só essa partezinha aí de lado, né? Então, pela imagem, dá para perceber que o recinto de exposições culturais comporta um público menor do que a Praça Central. Isso aí tá bem óbvio, né? Dúvidas nisso? Posso passar? E aí, pessoal que estão online, posso passar? Pode, professora. Venha para quê? Ah, é? Quanto aniversário? Posso passar para essa questão aqui? É, não. Olha, posso? Prestem atenção. Prestem atenção agora, ó. Vejam só. Terceira questão. Terceira questão. Observe os locais de apresentação do maracatu na malha quadriculada ao lado. Realize, tá certo, as atividades a seguir para estimar o número máximo de pessoas que poderão assistir ao espetáculo no Centro de Exposições Culturais. Gente, letra A está aqui, letra B está no outro slide que eu vou passar.
A gente vê. Deixa eu chegar lá pra gente ver. Eita, só pega de perto. Quer ver? Gente, vê só. Isso aqui já dá. Olha, letra A. Considerando as dimensões da praça, que a gente viu que são 25 metros de largura por 30 metros de comprimento, qual a escala desse cálculo? Ou seja, quantos metros representa o lado de cada quadradinho? Gente, presta atenção, aqui, ó. Pronto? Então, aqui, a escala é de 1 está para 500, ou seja, cada lado do quadradinho representa 5 metros. Vejam só, quando a gente vai escrever a escala, o antecedente sempre será 1, tá certo? Como aqui nessa questão está em metros, então depois eu transformei para centímetros, porque quando estamos falando de escala, Professora, a unidade tem que estar em centímetros. Rapidinho, tá? Então, se vocês contarem aqui, ó, o quadrado verde tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 metros. 5 metros que representa 500 centímetros. Por isso que a escala é 1 está para 500. Pode falar. Pode falar. Quem ia falar? professora, Rafael, a letra Oi. B do, a letra B da terceira questão Tá aqui, não ó. dá para outra, professora? Ah, sim. Eu vou falar ainda dela. Tá bom? Letra B. Considerando que cada metro quadrado tem a capacidade para 3 pessoas, estima o número máximo de pessoas que poderão assistir à apresentação de maracatu no Centro de Exposições Culturais. Registre seus cálculos e explique sua resposta no espaço indicado. Gente, vou passar o slide para vocês verem a letra B. Tem o quê? Tem o quê? Tem não. Caneta. Não, tem azul. Olha, vamos lá. Copinha agora não. Vamos ver se tem como a gente resumir aí. Olha, como a área de cada quadradinho é 25 metros quadrados. Por que 25 metros quadrados? Porque nesse caso aí, não é 5, preste atenção, não é 5 quadrados, tem todos os lados iguais. Então, 5 vezes 5, 25. Tá bom? Porque para calcular a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, 25 metros quadrados. E em cada. Eita, deixa eu ajeitar aqui rapidinho, tá? Olha, aqui é o quadrado. Deixa eu só. Aqui, ó. Pedro PowerPoint. Aqui é o quadrado. Vou ajeitar aqui, tá? Vou colocar no meio. Então, é assim, olha. Como a área de cada quadradinho é 25 metros quadrados e em cada metro quadrado cabem 3 pessoas, então em cada quadradinho cabe. Você vai fazer 25 vezes 3, 75 pessoas. São, veja só, cada quadradinho, tá certo? É 5. Então, para calcular a área de um quadrado, né, lado vezes lado, então 5 vezes 5, 25. Sendo que a questão diz que cabe 3 pessoas, não é isso? Então, para saber a quantidade de pessoas, você faria 25 vezes 3, que é 75 pessoas. São 18 quadradinhos completos, no total tem 18. Logo, 18 vezes 75, tá certo? Vai dar igual a 750 pessoas. Mas existe também 12 quadradinhos incompletos. Gente, presta atenção. Gente, presta atenção aqui, ó. Existem também. Passou direto. Existe, vocês teriam que contar, tá certo? Vocês teriam que contar. Aí a questão diz que também, se vocês contarem aí, vão existir 12 quadradinhos que estão incompletos, sendo que alguns deles são maiores do que sua metade e outros menores que sua metade. A ideia é que os alunos trabalhem com a quantidade de pessoas proporcionais nesses quadradinhos. Vou ajeitar aqui para vocês, tá? Para ficar menor. Peraí. É, peraí, eu vou diminuir para vocês, tá? Professora, aí no caso, se a senhora diminuir, a gente continua Rapidinho, fazendo o tá? livro ou faz caderno? Peraí, rapidinho. Olha, essa aqui pode tirar essa partezinha daqui. Eu vou tirar de vocês, tá?
Pronto, aqui tá bom, tá? Pessoal aí que estão em casa, até aí, tá certo? Vou diminuir aqui também para vocês. Pode falar, viu, Rafael, o que você ia falar? Não, professora, era referente a essa questão. Ah, é o que, Rafael? Era referente a essa questão, professora, mas já. Para resumir, ia falar isso, Não, será? não, era isso, mas a senhora já resumiu. Eu já resumi bastante, aí. Uhum. Olha, pronto, olha isso, gente. Vejam. Então, ó, como a área de cada quadradinho é 25 metros quadrados, cada quadradinho que cabe 3 pessoas. Então, aí, para saber de cada quadradinho, eu faria 25 vezes 3, que é 75 pessoas. Sendo que existem 18, se vocês contarem lá, tem 18 quadradinhos que estão completos. Então, no caso, cada um desses quadradinhos completos cabem, no caso, 75. Então, aí 18 vezes 75, 450 pessoas. Mas ainda existem 12 quadradinhos que são incompletos, sendo que alguns deles são maiores do que sua metade e outros menores que sua metade. Nesse caso, a resposta seria que o público máximo é de 2.118 pessoas, porque aí somaria tudo, tá certo? Vocês fariam, no caso, aí, ó, ainda 12 vezes 3, 36, então aí somando tudo, tá certo? Esses quadradinhos que são metade, outros que são ainda menores que a metade, então somando tudo, seria 2.118, tá certo, pessoas? Então, isso aí vocês colocam aqui, ó. Acho que cabe, né, para colocar aqui dentro. Cabe, Sim, professora. pronto. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou fazer na chamada, tá bom? Aquiles, Presente. Bianca Yasmin, Stephanie Mendonça, Gabriela Guedes, Gabriele Alves. Gabriela Guedes esqueceu da vida de estudo, professora. Acho que ela só assiste as online. Gustavo, João, Joana, Júlia, Lawane, Lara, Levi, Luana, Lúcia, Luiz, Maria Clara Mendes, Miguel, Rafael, Presente. Vanderlei, Vitor, Vitória, Victor Barros, Eu não conheço esse Vitor Barros, não. Nunca nem. Willanes Alves. Gente, posso passar? Não, professora.
Vamos. Dá pra gente ver bastante coisa hoje, viu? Minha pretensão de hoje é a gente finalizar com esse capítulo. Terça-feira a gente dá o capítulo 3. São 5 capítulos. São 5 capítulos, professora. Oi? Professora, falando em próxima semana, eu estava dando uma olhada em uma reportagem que o Ministério da Educação de Pernambuco falou que o ano letivo vai até dia 30 Dia 30 de que? De dezembro? de dezembro. Eu não sei não passou pra gente não. Até porque o ano letivo, na verdade, o ano letivo, ele finaliza mesmo na quinzena de... Eu acho que foram para as escolas Sim, públicas, não? não sei, professora, mas a parte que eu vi da Eu, reportagem, eu, acho- eu acho, deixa eu explicar para tu, rapidinho. Eu acho, não sou de uma certeza não, mas eu acho que são para as escolas públicas, pelo fato que as escolas públicas, as férias de julho, eles não têm férias em julho, eles têm recesso em julho, entendeu? Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Os professores da rede particular, eles trabalham até o dia 15 de janeiro. Então, o ano letivo termina dia 15 de janeiro. Já os professores da rede pública, não. Eles trabalham até o final de dezembro, porque janeiro são as férias. Ao contrário, janeiro é recesso dos professores da escola pública, da recesso dos professores da particular, ou seja, a gente só tem 15 dias, da festa de janeiro particular, e tiramos 30 dias em julho. Já quando é do público, é o contrário, eles tiram 30 dias em janeiro e 15 dias em julho. Por isso que eu estou achando que o que você viu, eu acho que é sido das escolas públicas, não sejam de vocês. Agora, parece que vocês vão até o dia 8 de janeiro, que nós podemos de vocês, e depois, aqueles alunos que não interagiram, que tiraram nota parte da terceira unidade alguma coisa, vai ter recuperação. Aí vai até o dia 15. e vocês têm uma atividade, né, William? Eu não assumo esse BO. Oi? Pessoas como determinadas como o William, né, que atualizaram o livro, obviamente. Não, William? Tá, vai tirar um 10, né? Peraí, rapidinho, ok, Rafael? É um sarro do William aí. Eu não ouvi nada disso, vi que estão falando que 2021 não vai ter escola. Pronto. Como é que vai ser? Vocês querem ficar presos no nono ano 2 anos seguidos, essas cabeças? Olha só isso, né? Eu quero me embora logo do colegial e ir pra minha faculdade logo, inclusive, e vocês também. É o que, Rafael? Eu tô doido pra sair do colegial e Peraí, rapidinho. ir pra faculdade. Esse cabeça aí querendo que não esteja aula em 2021. Tá doido? Esquece. Karine, caiu pra Ah, vocês? sim. Já voltou agora. Gente, vou passar, tá? Já deu tempo. Posso? Posso, Julia? Gente, eu acho que tá cortando aí pra vocês, né? Deixa eu só...
Gente, vamos lá. Focar aqui, ó. Vejam só. Letra C. Verifique com seus colegas e seu professor, tá certo? Todos os colegas encontraram a mesma resposta, é porque seria uma resposta pessoal, tá certo? Essa que a gente fez na letra B. Aí, por quê? Então, se os organizadores trabalharem com a estimativa, quais os problemas que eles podem ter no dia do evento? Porque, assim, como existiam quadrados que eram metade, outros Professora, menos do que a metade, então quer dizer que é uma estimativa que nós fizemos que caberiam ali 2.118 pessoas, é uma estimativa, tá certo? Poderia ser que coubesse mais ou menos. Oi, Rafael. você tá jogando com tela esticada, professora, porque tá dando pra ver nada. Não dá para ver, não? Não, tá muito esticado. Deixa eu só ajeitar para vocês, tá? Aqui não mostra que tá tão esticado, não, viu, Rafael? Pra mim, É tá um para pouco. vocês que mostram. Vê se melhorou um pouquinho. Deixa eu ver. É porque, Fê, Melhorou. quando eu ajeitei, olha aí, quando eu ajeitei fica bem pequenininho, né? Aham. Mas dá para ver? Agora dá. Aí Tá veio, na usando. letra C, é uma resposta pessoal, eu coloquei exemplo de resposta esperada, eles podem vender mais ingressos do que comporta o espaço. E no dia do evento vai haver uma super lotação, tá certo? Já que é uma estimativa. Na quarta questão, vamos ter agora sim, presta atenção, gente. Para não haver problemas no dia da apresentação, a equipe organizadora precisa saber exatamente quantos convidados podem ser, quantos convites, pronto, quantos convites podem ser vendidos. Por isso, resolveu investigar a área do círculo. Então, a área do círculo. Então, chegou exatamente aonde nós vamos estudar, que no caso é a área do círculo. Então, conheça mais sobre essa investigação realizando as atividades propostas. Letra A. Inicialmente, a equipe organizadora determinou o raio do círculo que representa o centro de expedições culturais. Qual é a medida desse raio? Então, aí o círculo, vocês iriam ver, tá certo? Que o círculo, ele tem um raio de 15 metros, tá certo? Sabendo que raio é o segmento que vai do centro até a extremidade, tá certo? Então, aí vocês teriam que contar e os quadradinhos seriam igual a 15 metros. Então, para calcular a área, nós precisamos exatamente da medida do raio. Então, ó, em seguida, determinar o comprimento da circunferência que circunda o centro de expedições culturais. Qual é o comprimento da circunferência? Perguntou comprimento ou perguntou área? A questão. Perguntou o que na letra B? Quarta letra B. O comprimento. Então, a questão deu a medida do raio ou a medida do diâmetro? Raio, que está lá na letra A. Então, qual fórmula eu vou utilizar? 2 pi raio, tá certo? Então, eu vou fazer 2 vezes pi contra pi. 3,14, 2 vezes 3,14, daria 6,28. 6,28 vezes 15, que vai dar 94,2 metros. Então, o comprimento dessa circunferência, o comprimento que é todo o contorno, seria igual a 94,2 metros, certo? Aí, ó, em seguida, a equipe desenhou vários círculos idênticos que representam o centro de exposições culturais. Depois, dividiu cada um deles em setores congruentes e recortou e colou esses setores, encaixando-os conforme a figura abaixo. Tá certo? Ele mostrou aí de que forma fez, ó, dividiu aí vários setores, como mostra a figura, depois saiu encaixando, ó, um com o outro, tá certo? Depois dividiu em mais, e daí vocês poderão perceber que finalizou com uma imagem parecida com um retângulo, tá certo? Vou passar. Aí tem assim, dá para enxergar, pessoal, aí essa letra C? Letra C. Olha, vê só.
Aqui, presta atenção, gente. Gente, essa letra C que está debaixo, é, essa letra C é a letra C da terceira. E agora nós iremos para a letra C da quarta. Então, conserte aí, por favor. Essa daqui é a Passa a letra tela, C. professor. Oi? Passa a tela. Todo mundo fez certinho essa letra C era do terceiro? Sim. Uhum. Caraca, quem foi o que copiou na Não letra C? sei. Certo, só é olhar, né? Olha e faz, tá bom? Essa é a letra C do terceiro. Agora nós iremos para a letra C da quarta. Eita, que povo não vai pensar com o pé. Olha, deixa eu só baixar aí, que eu acho que tá lá em cima para vocês. Tá bom, professor? Tava bom? Tá Olha, bom. letra C da quarta questão. A equipe de organizadores percebeu que quanto mais divisões fazia no círculo, mais as partes encaixadas se aproximavam de uma figura geométrica. Eu já falei, né, qual era essa figura. Qual é a figura geométrica que está se aproximando? Aqui. A gente faz várias divisões. E o quê? Aqui, ó. Que figura geométrica essa aqui se aproxima? É um retângulo. Isso mesmo. Como foi colocado aqui, ó. Quanto mais setores circulares encaixados, mais a figura se aproxima de um retângulo. Tá certo? Então, podem colocar, colocou aí tudo, ótimo, quem não colocou, coloca só retângulo, tá? Quarta letra C, coloca só retângulo. Quarta letra C, retângulo. Quer falar é aquele. Não tinha escutado, tá certo, Aquiles? Você falando. Porque quando fala aqui no chat, a gente só vê depois, como já tinha falado. Vou passar. Colocaram o retângulo. Olha, retângulo só, tá? Letra C. Letra C aí, ó, pessoal, coloque só retângulo, tá certo? Quinta questão. Considere que a equipe dividiu o círculo em muitos setores circulares. E ao encaixar esses setores, obteve praticamente um retângulo. Faça as atividades da página seguinte para calcular a medida da área do centro de exposições culturais. É porque, na verdade, o que, esse livro está fazendo? Ele está fazendo a forma de calcular a área de um círculo através da área de um retângulo. Sendo que eu já disse a vocês, é um círculo. Para calcular sua área, é π vezes r ao quadrado. Sendo que ele está demonstrando como chegou basicamente a essa forma, tá certo? Por isso que ele está pegando aí o círculo e dividindo em vários setores, de forma a encaixar um sobre o outro e formar aí um retângulo. Na última imagem. Não, na última mesmo. Essa daí. Isso. Se aproxima. Ele não diz que é exatamente, ele diz que se aproxima. Tá? Olha, tá dando para vocês enxergarem aí, pessoal, que estou em casa. Olha, a área desse retângulo é aproximadamente igual à área do círculo, como eu falei para vocês. Ele vai fazendo isso de forma a chegar a um retângulo. Então, ó, saiba mais. O que seria setor circular? Presta atenção. O que seria setor circular? É a região do círculo delimitada por dois raios e pelos arcos, tá certo? De circunferência por eles determinados. Observem essa imagem que está do lado. Vocês sabem que o raio é o segmento que vai do centro à extremidade. Se vocês têm dois raios, tá certo? Aí, nesse caso, os dois raios vai dar origem a dois pontos na circunferência, onde
Esses dois pontos vai dar origem a um arco, que é o arco AB. Então, essa parte aí de lilás é o que nós chamamos de setor circular. Ele está delimitado por dois raios e um arco, tá certo? E o ângulo formado é o que nós chamamos de ângulo central. Então, o que é um ângulo central? É quando o vértice desse ângulo, tá certo? Ele é o centro da circunferência. Sendo que nós iremos ter aí dois setores circulares. O setor circular menor, que é aí o lezinho, e o setor circular, tá certo? Maior, esse aí de amarelo, tá bom? Então, aí, qual é a medida do lado menor e do lado maior desse retângulo? Explique sua resposta. Então, o lado menor do retângulo vai medir 15 metros, que é justamente a medida do raio, tá certo? Pois a sua medida é igual a do raio do círculo. O lado maior do retângulo mede 47,1 metros, pois sua medida é igual a metade da medida do comprimento da circunferência. Então, prestem atenção. Quando eu pego uma circunferência, divido ela em vários setores e vou encaixando de forma a se chegar a um retângulo, nesse retângulo, a medida de um dos lados será igual a 15 metros, que é a medida do raio, e do outro lado do retângulo será metade do comprimento. A gente não encontrou, vou voltar aqui rapidinho, tá? A gente não encontrou aqui que o comprimento foi 94,2 na letra B aí, ó. Não foi isso? Então, nesse caso, vocês para encontrar a medida desse lado maior do retângulo, teria que fazer 94,2 dividido por 2, que vai dar justamente 47,1 metros, tá certo? E qual é a área desse retângulo? Acabei de falar para vocês. Nesse caso, a área do retângulo que é o quê? Base vezes altura, não é isso? Ou largura vezes comprimento. Basta vocês multiplicarem essas duas dimensões. 15, tá certo? Que é a medida do lado menor do retângulo, vezes 47,1, que é a medida do lado maior. 15, que foi o raio, e 47,1, que foi a metade do comprimento. Então, fazendo essa multiplicação aí, é igual a 706,5 metros quadrados. Sendo que, particularmente, eu acho esse modo mais complexo, tá certo? Para encontrar a área do círculo. Eu acho melhor fazer por πr ao quadrado. Vê, o raio não era 15, lembra que eu falei para vocês? Se vocês fizessem 15 elevado ao quadrado, seria 15 vezes 15. O resultado multiplicado por π, que é 3,14, chegaria a esse resultado aí, 703,5 metros quadrados. Então, ficaria bem mais fácil. Porque se for fazer, utilizando aí o retângulo, você teria que fazer primeiro o comprimento da circunferência, tá certo? Depois teria que dividir por 2 para encontrar a medida do lado maior do retângulo, tá certo? Veja quantos cálculos iriam fazer. Depois multiplicar a medida do raio, que seria a medida do lado menor do retângulo, vezes a metade do comprimento. Então, daria bem mais trabalho. Então, mais fácil utilizando a fórmula π vezes r ao quadrado, certo? Então, ó, letra D. Já que a área do círculo é aproximadamente igual à área do retângulo, qual é a área do círculo? Então, será a mesma, né? Se a área do retângulo foi 706,5 metros quadrados, então a área do retângulo também será 706,5 metros quadrados. Letra E. Após calcular a área do círculo e sabendo que cada metro quadrado tem capacidade para 3 pessoas, quantas pessoas poderão assistir à apresentação de Maracatu no Centro de Exposições Culturais? Aproximadamente 12. Por que aproximadamente? Porque eu utilizei pi. Pi é um número de aproximadamente, tá certo? Não é exatamente 3,14. Então, por isso que será aproximadamente 2.119 pessoas poderão assistir à apresentação. Agora, eu quero saber de vocês, como foi que chegou a 2.119? Multiplica o quê? A questão diz que Mil e 1.500 vezes 3. Não. Isso, muito bem. Olha, a Júlia falou aqui. Seria 706,5, que é a área multiplicado por 3. Tá certo? Por quê? A questão diz que a cada metro quadrado cabem 3 pessoas. Então, seria 706,5 vezes 3, que dá 2.119. Tá certo? Seria isso aí. Então, você percebeu
que a área de um círculo é aproximadamente igual à área de um retângulo, cujos lados medem R e o outro mede R vezes π, tá certo? Onde R é a medida do raio do círculo. É possível afirmar que a área do círculo é igual à área do retângulo. Logo, a área do círculo é igual a π vezes R, onde eu posso colocar R ao quadrado. Tá certo? Então, dúvidas aí? Não esqueçam. A área do círculo é π vezes R ao quadrado, onde R é o raio. Ok? E o raio é o quê? É o segmento que vai do centro à extremidade. Certo? Faltam o quê? Sou de janeiro, né? Pessoal online, alguma dúvida? Ou posso passar? Não, pode não, professor. Estou copiando. Posso passar não, Rafael? Não, professor. Tá certo. Pessoal que estão aqui, posso passar? Pode. Posso passar? Olha, gente, que página é essa, Júlia? 24, né? Vejam só. Depois dessa página... Vamos lá, meu amor. Depois dessa página 24, aí vai ter novamente... Me presta atenção, rapidinho, Júlia. Depois dessa página 24, aí vai ter a 25, que é... No caso, não, a 24 ainda tinha sexta, mas vamos verificar sua compreensão. Então, essa daí vocês que irão fazer, tá certo? Então, vai fazer a sexta da 24 e vai fazer a 25 também. E a 26 também. Professora. Aí agora vamos para a área da coroa circular, que está na metade da página 26. Oi, Professor. oi. E construindo um pseudocódigo? Não é pra fazer, não, né? Oi? Construir um pseudocódigo precisa, não, né? Construção do código. Qual é que Né? você está... Não, é a mesma página, 25 e é 26. Ah, não precisa fazer não. Precisa fazer não. Deus louve a senhora. Precisa não, porque essa daí é para fazer no programa. Aí digite nesse programa a segunda, tá dizendo. Tá? Ok? Rafael? Ok, Escutou? professora? Ok, Eu professora? tô dizendo, você vai fazer da sexta à oitava. Porque essa daí do pseudocódigo não precisa fazer, é para fazer no programa. Entendeu? Tem aí, ó, primeira questão dessa matemática e cultura digital. Tem assim, ó, siga as instruções do professor e acesse o site sugerido no quadro de olho na rede. Entendeu? Aí depois digite esse programa, então essa daí não precisa vocês fazerem, não. Vou fazer só da sexta, oitava, depois na página 26, vou fazer da terceira à quinta. Certo? E agora nós iremos para a área da coroa circular. A área da coroa circular é a última que nós iremos ver o conteúdo, tá certo? Vamos ver a área da coroa circular, vamos ver toda a página 26, metade da página 26, toda a página 27, toda a página 28 e vamos ver a metade da página 29. Aí as outras são as que vocês irão fazer. E, como eu falei para vocês, na próxima aula, eu quero estar indo para medidas de tendência central. Bem simples esse capítulo, viu? É um assunto que vocês já estudaram. Não, o próximo capítulo é mediana, moda e média. Aí depois vem as equações. Mas só incompleta. Depois volume. Vou fazer de tudo, gente, para terminar com vocês ainda, mas não sei. Vou fazer de tudo para ver se termina ainda em dezembro. Entendeu? Porque aí eu queria janeiro só para tirando dúvidas de vocês.
Posso passar, Rafael? Acho que só foi Rafael que pediu. Terminei já, professor. Terminei. Ok. Então, vamos lá. Área da coroa circular. Gente, vamos entender primeiro o que seria a coroa circular. Imaginem duas circunferências. Uma menor e outra maior. Aí eu pego as duas circunferências e coloco uma dentro da outra. Eu acho que todo mundo aqui já fez isso, de pegar, porque eu falei para vocês que a gente poderia associar uma circunferência como sendo um anel, porque envolve apenas o contorno. Eu acho que todo mundo em casa já tentou pegar um anel maior e colocou outro menor dentro. Entendeu? Então, se colocar direitinho mesmo, assim, centralizado, nós dizemos que ali podemos formar a coroa circular. A coroa circular, justamente, é a diferença entre elas, tá certo? Então, se tem duas circunferências onde elas possuem o mesmo centro, então aquela sobrazinha que fica ali, ó, então é o que nós chamamos de coroa circular. Olha aí a figura 2. Imagina que aqui fosse um anel, pequenininho, Ei, e aqui professor, então quer maior dizer fosse outro. que... Então, isso aqui, ó, presta atenção. Isso, é onde tem um 2. Ei, professora, uma pergunta. Oi, Então quer dizer que uma área da coroa circular significa que é um círculo dentro de uma circunferência? Ou... é a diferença. Olha, eu vou dizer, deixa eu só explicar o que é coroa circular, que eu vou dizer o que é. Olha, vê esse espaçozinho aqui, ó. Isso aqui. Olhem para cá para a imagem no slide. Olhem aqui, ó. Júlia, olha, coroa circular, essa sobra aqui, ó. Tá certo? Essa É, sobra que não tá aqui. vendo qual é, não. Qual é a sua? Mostrando o Aqui, teclado. ó. Essa sobra aqui, olha, pessoal online. Isso aqui é coroa circular. Então, o que é O quê? calcular a É, área não tá aparecendo mais. Não tá aparecendo o mouse, não. Ó, aqui, é porque eu tava mostrando pra aqui, mas agora eu tô mostrando pra vocês. Ó, aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando, não, o mouse, não. Sério? Sério. Da F11, da F1. Ah, tá bom. Tá vendo? Agora, não. É porque a senhora tem que sair do modo apresentação do PowerPoint. Pronto, e Isso. agora? Agora sim. Pronto, então é isso aqui, ó. Isso aqui é que é a coroa circular, tá certo? Isso aqui. Imagina que aqui fosse um anel menor e aqui um anel maior. Então, se você centraliza mesmo esses dois anéis, então esse espaçozinho aqui é o que nós chamamos de coroa circular. E o que seria calcular a área da coroa circular? É calcular a diferença entre a área do círculo maior pela área do círculo menor. Então, a gente já estudou agora a área do círculo, que é o quê? Pi vezes r ao quadrado. Então, eu tenho que calcular, no caso, a área do círculo maior menos a área do círculo menor, vai dar justamente a área da coroa circular. Nós iremos ver isso, tá bom? Então, preste atenção aqui na leitura. Vê assim, ó. A quadrilha é uma dança típica da região Nordeste, que ocorre nos meses de junho e julho por todo o Brasil. As fantasias da quadrilha são bem marcantes. Os vestidos têm saias godês, rodadas, e são enfeitados com laços, fitas de cetim e rendas nos babás. Para cortar o tecido e confeccionar a saia godê do vestido tamanho P da quadrilha, a costureira realiza o seguinte processo. Primeiro, traça um círculo com raio de 55 centímetros no tecido e recorta. Ó, a costureira utiliza, sem saber nem que está utilizando matemática, tá vendo? 2. Traça um círculo com raio de 15 centímetros concêntrico ao primeiro e corta. Esqueci de dizer para vocês. Olha, eu já falei o que era a área, já falei para vocês o que é a coroa circular, tá certo? Então, o que são círculos concêntricos? É quando o centro de uma circunferência é o centro de outra circunferência. Então, essas duas circunferências, nós dizemos que elas são concêntricas, tá certo? Então, o que são circunferências concêntricas é quando o centro de uma circunferência é igual ao centro da outra. Oi. Tauan?
Vamos lá. 3. Olha depois o que faz, olha. Passa um elástico na circunferência menor e isso dará origem à saia godê do vestido. Olha, então a saia godê, no caso, vai ser só essa partezinha. Aí, é lilás, né? Isso aí, né? Lilás, tá certo? Então aí nós temos o seguinte, saiba mais, coroa circular é a região, tá certo? Delimitada por dois círculos concêntricos. Olha a questão mostrando quem é a coroa circular. Isso é a parte verde. Estão vendo? Então, aí, primeira questão. Realiza as atividades propostas a seguir para ajudar a costureira a calcular quantos metros quadrados de tecido ela vai utilizar na saia do vestido. Adote π igual a 3,14. Eles sobem. Sexto. Mas aí teria que coincidir. Teria que, por exemplo, eu estou com sexto, quem estaria funcionando é Samanta, né? Isso teria que Samanta, se fosse o caso, Samanta também está. Não, eu pego o sexto, aí quem pega você é a Samanta. E depois, só se Samanta fosse também pagar o sexto depois. Aí daria certo. Olha, vamos lá. Gente, deixa eu só explicar para vocês rapidinho. Aí tem assim na letra A, determine a área do círculo cortado pela costureira na primeira fase do processo. Gente, na primeira fase do processo, qual era a medida do raio? Olhem aí. Qual era? 55. Então, nessa primeira fase, para encontrar a área, é 55 vezes 55, porque o raio não multiplica duas vezes, no R ao quadrado. Presta atenção, isso é fácil, viu? Então, a questão que é que calcula é a área da primeira fase do processo. Então, se o raio é 55, então não será raio elevado ao quadrado, então você já sabe que teria que multiplicar o raio duas vezes. Né? O raio vezes 2 não, viu? É o raio duas vezes. 55 vezes 55. E o resultado multiplicado pelo π. E o π é aproximadamente 3,14. Então, se vocês calcularem aí, 55 vezes 55, o resultado vezes 3,14, vai dar 9.498,5 centímetros quadrados. Certo? Aí agora, determine a área do círculo menor cortado pela costureira na fase 2 do processo. Na fase 2 do processo, qual é a medida do raio? Então, vocês fariam 15 vezes 15, o resultado vezes 3,14 daria 706,5 centímetros quadrados. Ok? Aí agora, verifique com seus colegas e seu professor quais cálculos podem ser feitos para determinar quantos centímetros quadrados de tecido serão utilizados na saia do vestido. Então, aí, para determinar quantos centímetros quadrados de tecido serão utilizados na saia do vestido, basta subtrair a área do círculo menor da área do círculo maior. E o que é que estamos fazendo com isso? Encontrando a área a área da coroa circular, tá certo? Então, vejam que eu calculei, eram dois círculos. Um foi colocado dentro do outro, não foi? Primeiro mostrou a área de um, o raio de um e depois o raio do outro. Com o raio de um, eu encontrei sua área, com o raio do outro, eu encontrei sua área. Aí agora eu quero encontrar a área da coroa circular. Para encontrar a área da coroa circular, eu agora vou subtrair a área do círculo maior, que foi 9.498,5, menos a área do círculo menor, que foi 706,5. Se vocês subtraírem aí, será igual a 8.792 centímetros quadrados, que será justamente a área da coroa circular. Tá certo? Então, aí na letra D, determine quantos metros quadrados. Eita, aqui é em metros quadrados. E a gente calculou até agora em centímetros. Então, eu vou encontrar o resultado dessa subtração em centímetros quadrados
e vou ter que transformar para metros quadrados, tá certo? Então, aí, ó, determine quantos metros quadrados de tecido serão utilizados na saia do vestido. Então, serão utilizados, nesse caso, a subtração de 9.498,5, que é a área do círculo maior, menos a área do círculo menor, que é 706,5, será igual a 8.792 centímetros quadrados. Essa seria a resposta se a questão quisesse em centímetros quadrados. Lembrando que, como é área, por isso que a unidade de medida está elevada ao quadrado. Então, transformando centímetros quadrados para metros quadrados, vocês irão observar na tabela de superfície, quem são as unidades de superfície. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decômetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, de acordo com essa tabela, vocês iriam observar que de centímetro quadrado para metro quadrado, voltam duas posições para a esquerda. Então, cada posição que volta seria uma divisão por 100. Como são duas posições que irá voltar quem? Irá voltar o decímetro quadrado até chegar ao metro quadrado. Então, são duas divisões por 100. Então, se vocês dividirem 2 vezes por 100, 8.792, será igual a 0,8.792 metros quadrados, tá certo? De tecido na saia do vestido. Alguma dúvida? E agora a questão vai concluir, dizendo o seguinte, que dados dois círculos concêntricos, lembrando que círculos concêntricos são aqueles em que o centro de um círculo é igual ao centro do outro, certo? Então, a área da coroa circular, que justamente é esse espaçozinho aqui, né, que está de lilás, tá certo? É a coroa circular. Então, a área da coroa circular, por eles determinada, é obtida subtraindo a área do círculo menor da área do círculo maior. Ou seja, a área do setor circular tem uma fórmula para ela, se vocês não quiserem utilizar esse que a gente fez agora. A fórmula é π vezes o raio, tá certo, do círculo maior ao quadrado, menos π vezes o raio, tá certo, do círculo menor ao quadrado. Ou então, podemos abreviar aí, fazendo o seguinte, eu pego o raio maior, no caso, o raio maior foi 55, não foi? 55 elevado ao quadrado, menos o menor foi 15, não foi isso? 15 elevado ao quadrado. Então, eu faço 55 vezes 55, aí deixa reservado, menos 15 vezes 15, aí o resultado faz a subtração. E depois multiplica por 3,14. Aí fica a critério de vocês. Eu acho melhor fazer a área do círculo maior, depois faz a área do círculo menor e depois subtrai. Eu acho bem mais fácil. Mas se vocês quiserem utilizar essa fórmula aí, π vezes o raio do círculo maior ao quadrado menos o raio do círculo menor ao quadrado, poderão utilizar, tá bom? Aí a questão diz onde R é o raio do círculo maior, e o R maiúsculo, e o R minúsculo é o raio do círculo menor. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Pessoal aí que está online, alguma dúvida? Não, Eu posso vou passar. passar? Pronto, vou passar só para o próximo slide, tá certo? Para poder finalizar e depois do intervalo, tá certo? Foi do intervalo na última aula. Vou passar só para o próximo porque é pequenininho. É isso daqui. Vamos lá. Nas festas do Nordeste, é comum termos barracas com comidas típicas. Pipocas e amendoins, crocantes, salgados e doces. São vendidos em cones de papel. É mais difícil hoje em dia. Antigamente se via muito. Era aqueles conezinhos, né, que vendia amendoim. Coco eu nunca vi, não, de fato. Mas amendoim já. Aí, muitos deles... Professora, qual é a sua página? Ah, tá. Oi? Sim, é desculpa, perdão. Esquece. Tá aí, 27, né? Aí, ó, muitos desses cones são confeccionados com setores circulares. Vocês sabem que setores é quando eu pego o círculo, tá certo? E vou dividir ele em várias etapas. Uma dessas divisões, elas são o quê? 2 raios e um arco, tá certo? Então, podemos observar aí nessa imagem, ó. Tem um cone, aí, abrindo esse cone, eu tenho aí um setor circular. Então, aí, ó, muitos desses cones, eles são confeccionados
com setores circulares construídos com papéis coloridos. Pega lá o papel colorido, faz um círculo bem grandão e depois vai dividindo aquele círculo, tá certo, em vários setores. Depois pega aqueles setores e forma um cone, tá bom? Então, segunda questão. Segunda questão. Para fazer os cones para amendoim salgado, as doceiras recortam círculos com 15 centímetros de raio e os dividem em 3 setores circulares congruentes. Lembrando que a palavra congruentes quer dizer iguais. Adote π igual a 3,14. Então, qual é a área desse círculo de papel? Gente, vocês têm que prestar atenção na pergunta, tá certo? Porque vejam que nós vimos aí várias fórmulas. Nós vimos a fórmula para encontrar a área da circunferência, o comprimento da circunferência, isso quando a questão dá o diâmetro, e também vimos como encontrar o comprimento da circunferência quando a questão dá o raio. Vimos qual é a fórmula para encontrar a área do círculo, tá certo? E agora vimos também como encontrar a área da coroa circular. Então, você tem que prestar atenção no que a questão está pedindo. Nessa daí, pediu qual é a área desse círculo. Então, a área do círculo é encontrada através de que forma? Π vezes R ao quadrado, tá certo? Π vezes R ao quadrado, tá bom? É fácil saber quando vai ser a coroa circular, porque serão 2 círculos. Nesse caso aí, para encontrar a área, esse círculo só vou encontrar a área de 1. Então, o raio foi 15. Então, como foi que chegou a 706,5 centímetros quadrados? Multiplicou 15 vezes 15, porque não é π vezes R ao quadrado? R ao quadrado não é a mesma coisa que R vezes R? Então, primeiro eu tenho que multiplicar os raios para depois multiplicar por 3,14. Então, no caso, eu faria 15 vezes 15, o resultado vezes 3,14, que seria justamente igual a 706,5 centímetros quadrados. Dúvidas? Pronto. Aí, na próxima aula, na última aula, nós iremos ver isso aqui, ó. Aqui, vou explicar direito a vocês. Isso. Bem pouquinho, ó. E aqui são as atividades. Não, o maior que tem é esse. Tá certo? E, de fato, eu já resumi aí, tá? Não tem nem como resumir. Já resumi. Só o maior que tem. Depois a atividade e finalizou. Certo? Não, vou finalizar aqui a gravação, tá bom? Eu vou comer. Você falhou.